Oi, gente, tudo bem? Começando aqui o programa Desenrolo com Lucena, comigo, Felipe Lucena, no qual eu vou entrevistar pessoas ligadas ao Rio de Janeiro, as mais variadas áreas de atuação, política, cultura, futebol, enfim, pessoas ligadas ao estado e à cidade do Rio. E hoje um cara da política aqui, deputado Yuri Moura, líder do PSOL, da bancada do PSOL na Alerj, né? E em primeiro mandato como deputado estadual no Rio de Janeiro. Obrigado, Yuri, por ter aceitado nosso convite, por estar na estreia do programa aqui, Desenrolo com Lucena. E vamos trocar uma ideia aqui sobre Rio de Janeiro, política, enfim, sua trajetória também. Vamos falar de um pouco de tudo aqui. Ótimo. Eu que agradeço, Lucena. Prazer estar aqui inaugurando essa conversa com você. Yuri, eu queria começar perguntando, como eu falei, né, falar um pouco da sua trajetória política. Você foi vereador em Petrópolis, você foi assessor parlamentar. Eu queria te perguntar quando a política partidária, essa política porque política a gente vive a vida inteira, né? Mas quando a política partidária entrou na sua vida, como começou esse processo todo, queria que você contasse um pouco sua trajetória inicial até chegar a deputado estadual no Rio de Janeiro. Como boa parte dos militantes da esquerda, eu comecei no movimento estudantil, ainda muito jovem, adolescente, me organizando aí em grêmios estudantis, diretórios centrais dos estudantes, juventude partidária. E aí, logo aos 19 anos, me tornei coordenador de juventude na Prefeitura Municipal de Petrópolis. Tive a oportunidade de realizar vários projetos em esporte, cultura, acesso a emprego e renda, formação no geral da juventude e também emplacando essas iniciativas nos bairros. Logo depois disso, eu me candidato a vereador, percebendo que tinha uma aproximação não só com a pauta estudantil e de juventude, mas da política pública em si. Naquele momento eu não fui eleito, eu fiquei como primeiro suplente do Partido dos Trabalhadores na Câmara Municipal de Petrópolis. Em seguida, eu sou eleito presidente do PT. A gente passa por um momento muito difícil, que foi o golpe contra a Dilma, e eu ali na presidência do partido me candidato a prefeito de Petrópolis em 2016. Fico na terceira colocação, com muito destaque no debate de televisão, numa campanha que trouxe muitas ideias que não eram mais debatidas na cidade, como tarifa zero, uma Petrópolis que não se restringisse ao centro histórico, apesar da necessidade de valorizar o turismo, entender que as pessoas, o grosso da classe trabalhadora, mora nos bairros, nas comunidades, com os problemas em moradia, e a partir disso, quando eu fico em terceiro colocado nessa eleição, começo a ter uma projeção maior em Petrópolis. Em 2018, eu já me filio ao PSOL e sou candidato a deputado estadual pela primeira vez. Fiz 12 mil e poucos votos, não me elegi, e aí me candidato novamente a vereador. Em 2020, me elejo como mais votado da cidade. Com essas pautas, a defesa da educação, já que sou professor, educador popular, a defesa de uma cidade com mais justiça social, principalmente na pauta da moradia, na pauta do acesso à política pública, do transporte público e de várias categorias de trabalhadores, como é o caso dos rodoviários, dos servidores públicos, que são aí categorias que eu sou muito próximo. E aí, quando eu me torno vereador mais votado na cidade, eu também me elejo como primeiro secretário da mesa diretora da Câmara Municipal, consigo ter um protagonismo. Infelizmente, a nossa cidade foi abatida pela maior tragédia da sua história, logo ali no segundo ano do meu mandato como vereador. A gente já tinha passado pela pandemia, então fiz uma defesa irrestrita da ciência, uma defesa irrestrita do processo de vacinação, contribuí muito com isso em Petrópolis, e aí a gente sofre com a tragédia e o nosso mandato vai para a linha de frente. Não só para fazer as questões humanitárias necessárias quando você tem uma calamidade pública, de acolher as famílias, de buscar reconstrução, de tentar restabelecer os serviços nas comunidades, mas também de garantir aluguel social para mais de 4 mil famílias e também investir em novas políticas de moradia. E aí, com todo esse processo, eu me candidato a deputado, principalmente com essa pauta de ter mais proteção, defesa civil, habitação nas cidades do interior, em especial na região serrana, e me elejo no PSOL. E ao chegar aqui no Rio de Janeiro, a gente percebe a urgência de organizar o partido para além da capital, de ter um diálogo com setores aos quais o PSOL historicamente tem uma certa resistência, como é o caso da polícia e
e também dos municípios mais afastados da região metropolitana. E aí eu sou escolhido pelos colegas como líder do PSOL com essa tarefa também. Eu acho que eu consegui resumir basicamente 15 anos em alguns minutos. Em 5 minutos, foi bem, foi bem. Yuri, você falou quando você foi vereador em Petrópolis, né, da tragédia. Infelizmente, é uma questão que acontece, teve essa, que foi a maior da história, mas acontece com muita frequência na Serra, né? Chuva forte, acontece deslizamento de terra, as pessoas perdem casa, as pessoas morrem. Você, como vereador na época em Petrópolis, e agora como deputado estadual, que é uma questão também dos deputados essa, como é que você observa isso? O que pode ser feito para melhorar? O que não foi feito naquela época? O que não vem sendo feito ao longo dos anos? Como é que você observa essa situação como um todo, né? Primeiro é importante a gente entender, Felipe, que a luta pela terra ela é o retrato do Brasil desigual. Desde que o Brasil, nos moldes que tem hoje, começou a ser construído, ele passa por essa disputa da terra. Não à toa, a gente tem movimentos importantíssimos como o MST e o MTST, que eu sou muito próximo, que luta hoje aí pela reforma urbana. E a questão da moradia, ela escancara também a injustiça no território das cidades. Quem tem mais recurso, quem tem oportunidade ou privilégio, mora em segurança, com acesso aos serviços públicos, com acesso aos equipamentos comerciais e tudo que provém uma vida de qualidade. E quem não tem dinheiro, quem é da classe trabalhadora, sempre é jogado para as periferias, para os subúrbios. Só que acontece que aqui no Sudeste, em especial na região serrana do Rio de Janeiro, na própria região dos Lagos, na região da Costa Verde, essas periferias elas não estão em cima do morro, debaixo do morro ou na beira do rio, por conta da nossa geografia. Então não são periferias só que estão na órbita dos grandes centros urbanos pujantes das cidades. São periferias às quais a gente tem um problema estruturante, que é um problema que são lugares que não poderiam ser construídos ou que, se fossem construídos, precisam de intervenções concretas do poder público. Aí a gente encontra a falta histórica de política habitacional. O Brasil vive, desde os anos 70, quando se começou a discutir de forma mais estruturante a questão habitacional por política pública, você pode falar dos BNHs, de outros conjuntos habitacionais que foram surgindo aí no Brasil, existe uma leitura de que política habitacional é só entregar apartamento em bloco. É importante, sim, ter, por exemplo, a volta do Minha Casa Minha Vida. Eu fui até Brasília, semana retrasada, para pedir prioridade para o estado do Rio de Janeiro, em especial a região serrana, porque a gente tem uma demanda histórica desde a chuva dos anos 60, passando por 2011, eclodindo com 2022, que a gente viveu agora. E só que não dá para entender a política de moradia só com esses grandes conjuntos habitacionais. É preciso perceber iniciativas que já estão no rol de políticas públicas, mas nunca foram executados, como a ATIS, que é Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social. Ao invés de você esperar a pessoa perder um ente querido, perder tudo que tem, quando a casa cai na barreira ou quando inunda com a subida da enchente do rio, você pode fazer intervenções naquelas comunidades ou casas que melhorem essas habitações e que até mesmo tire elas do alto risco. Vou te dar um exemplo. Muita casa cai porque não tem calha. Se não tem calha, quando chove, a água cai de qualquer jeito, aquilo vai solapando ali toda a estrutura em torno da casa, o morro a qual ela está, e uma hora vai cair, dependendo do volume de chuva. Muita casa cai porque não tem o destino correto ali do esgoto. E aquilo também vai fazendo um problema no terreno. Ou 20, 30 casas numa comunidade podem ser salvas se tiver um muro de contenção atrás para não rolar uma pedra, uma barreira dinâmica, que é uma tecnologia que segura a pedra. Então, essas intervenções ajudariam muito numa política habitacional que não dependesse da família ser vítima de tragédia, de perder seus entes queridos, de perder tudo que construiu ali com muito suor, sua casinha, sua moradia, e ter que botar essa pessoa numa fila, pagar o aluguel social para ela, para daqui a 10 anos ela receber um conjunto habitacional. Eu dei só um exemplo com a ATIS, mas existe uma série de políticas habitacionais que estão no papel, estão no Estatuto da Cidade, estão nos planos diretores, existem leis municipais, estaduais e federais, mas que, infelizmente, os governos não botam como prioridade. Então, para concluir, é parar de achar que política habitacional ou de defesa civil só se dá depois que tem a tragédia. É necessário pensar prevenção e direito à cidade. Eu vou entrar um pouco nas questões agora de Alerj. Sua atuação na Alerj ainda é recente, né?
primeiro mandato, poucos meses, mas no início, já no final do ano passado, teve uma situação polêmica com o Rodrigo Amorim, né? Você disse que ele te ameaçou, foi no evento de confraternização da Alerj, não foi? No fim do ano? Você Foi disse que isso. ele te ameaçou, ele negou. Como é que ficou essa história? Para onde seguiu isso? Que depois a imprensa meio que parou de falar também. Queria ouvir de você. Eu falei porque foi verdade, né? A gente, infelizmente, passou por mais um processo de violência política. É natural, a extrema-direita tem adotado isso como método. Quem acompanha as sessões da Alerj tem visto que é algo constante, não só na Alerj, como em outras casas legislativas, inclusive no Congresso Nacional. Mas eu fui participar de uma confraternização, já era deputado estadual eleito não empossado, fui lá dar um abraço no então presidente da casa, que era o deputado André Siciliano, que é uma pessoa que eu respeito e gosto muito, e a gente acabou se desentendendo, justamente por um debate sobre Petrópolis. Eu fiz uma crítica muito dura, não só a tudo que esse parlamentar acumulou de violência política, de agressões, inclusive a memória da nossa companheira Marielle Franco e outras companheiras e companheiros aqui da esquerda, e até que chegou o assunto de Petrópolis, eu fui muito duro e contundente em defender a minha cidade, porque esse parlamentar, assim como outros, tiveram aí uma oportunidade, na verdade, uma postura oportunista de tentar se aproveitar da tragédia, aquela coisa. Quando tem a comoção, vem uma horda de políticos numa cidade que sofreu com a tragédia e depois viram as costas e a gente que tem que resolver os nossos problemas. E nessa discussão acalorada, ele acabou se ofendendo com isso, eu me ofendi com outras coisas que ele falou, e ele extrapolou dizendo que me daria 2 tiros no peito. Eu confesso que, pelo meu perfil combativo também, não gostei de escutar isso, tive uma postura ali muito firme, e as pessoas acabaram separando ali essa nossa confusão, mas resolvi, em defesa da minha segurança pessoal, política, da minha família, do meu mandato, das pessoas que me elegeram, fazer essa denúncia, não só à polícia, como também direto à justiça. Então, isso hoje é uma questão de justiça. Eu espero, como falei em plenário, que ele possa assumir o que ele falou, que no mínimo tente retirar isso. Não acho que vai fazer, porque se alguém faz uma ameaça contra a vida de outra pessoa, um deputado que ameaça a vida de outro deputado, é sinal que tem isso como método, e não é meu método, não é assim que eu entrei para a política, não é assim que eu quero estar na política, mas em respeito às pessoas que confiaram em mim e em respeito ao voto popular que me trouxe até a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, eu não vou recuar com esse tipo de coisa. E, obviamente, essa denúncia que eu fiz, essa ameaça que eu sofri, reverberou também no enfrentamento que se dá na Assembleia. Eu sou líder do PSOL, a extrema-direita compõe a base do governo Cláudio Castro, a extrema-direita na Assembleia Legislativa cumpre um papel para o governador Cláudio Castro, que é justamente fazer um enfrentamento à esquerda, à minoria da casa, à oposição, e sempre um enfrentamento que não passa pelo debate sobre o Rio de Janeiro. Eu fico perplexo como muitas das vezes ali, quase sempre, esses parlamentares da direita, da extrema-direita radical, falam mais sobre o quadro nacional, ou falam mais sobre o PSOL e o PT, ou nos atacam diretamente, do que dizer sobre as questões do Rio de Janeiro. Falar sobre a crise orçamentária e financeira que a gente vai encontrar logo ali na frente, porque o próprio governador já disse que vai ter dificuldade de arrecadação, fala que é por conta da questão do ICMS dos combustíveis, é claro que isso interfere, mas para nós da oposição é evidente também que teve uma gastança eleitoral, teve um oportunismo eleitoral, inclusive com a venda da SEDAI, para poder angariar apoiadores por todo o estado do Rio de Janeiro, foi prometendo obra que não cumpriu, foi fazendo esquemas de corrupção para poder ganhar a eleição, e isso não reverbera na Assembleia, porque a maioria ali está com ele, e essa extrema-direita quer tentar jogar o debate em outro lugar. E a gente não vai recuar. Estou cuidando da minha segurança, não vou esquecer o que aconteceu, mas estou ali para trabalhar, para fazer política, e sempre que for necessário, vou me manter firme junto dos meus colegas. Yuri, você entrou num ponto aí que eu já ia perguntar aqui, sobre essa questão de você ser líder do pessoal na Câmara, na Alerj, e talvez seja o único partido que faz uma oposição de fato ao governo Cláudio Castro, né? Tem um ou outro parlamentar de outros partidos ali, mas como bloco de partido, o pessoal é o único que faz uma oposição de fato, de enfrentamento e tal. E o Cláudio Castro, ele tem muito apoio na Alerj, ele tem esses deputados também da extrema-direita, enfim, tem um blocão aí também que apoia e está junto com ele. Como é que é fazer essa oposição nesse momento do Brasil, uma vez que o governo Bolsonaro foi derrotado
a nível federal, e você tendo que fazer oposição com um partido que ainda tem poucos parlamentares, o pessoal aumentou a bancada, mas ainda tem poucos, diante de um cenário como esse, que tem um governador que tem muitos apoios, que tem muitos deputados de extrema-direita que apoiam esse governador, enfim, como é que é fazer essa oposição, sendo uma oposição propositiva, nesse cenário, que é difícil você aprovar, não tendo tanto... O outro lado tendo muito mais apoio que você, né? A tua pergunta é muito pertinente. Tem até a ver com esse enfrentamento que a gente tem feito com a extrema-direita e com a base do governo ali na Assembleia. A gente tem tomado por estratégia nas últimas semanas de tentar sair desse lamaçal, dessa coisa feia que muitas vezes ali a sessão da Alerj vira e que nunca foi proposto por nós. Mas, como eu te disse, por muitas vezes também a gente responde à altura. A gente está tentando tentar trazer civilidade e republicanismo, inclusive com os deputados que nos ameaçaram, com os deputados que cometeram violência política contra nós, para tentar botar o debate aonde é importante, que é sobre as questões do Rio de Janeiro em respeito ao povo fluminense. Só que, como você colocou muito bem, apesar de nós termos companheiros e companheiras valorosos e valorosas no PT, no PDT, no PSB, no PSD, no PCdoB, até mesmo em partidos de centro ou em partidos que são de direita, mas possuem ali parlamentares que têm uma postura democrática, o parlamento é o lugar disso, do diálogo, da pluralidade, e nós do PSOL entendemos dessa maneira. Porém, apesar disso tudo, foi o que eu te falei, hoje o que a gente vive na Assembleia é uma maioria contra uma minoria, é a base do governo contra a oposição. E aí eu tenho tentado, junto aos outros líderes da minoria, buscar ali uma certa unidade de ação. Não para que a gente possa derrotar o governo, a gente quer que as coisas andem, mas para que a gente possa estar preparado num processo correto de fiscalização, de denúncia e de proposição de soluções para os problemas que o Rio de Janeiro enfrenta e vai enfrentar. Mas como você colocou muito bem, a gente esbarra em uma série de dificuldades. Eu, por exemplo, consegui as assinaturas necessárias para fazer a CPI da Enel, a Comissão de Inquérito Parlamentar da Enel. Todo mundo sabe o problema que virou a Enel e a Light no estado do Rio de Janeiro. A gente tem aí 3 concessões de iluminação aqui de energia, de fornecimento de energia no Rio, a Enel, a Light, tem mais uma empresa que me faltou o nome agora, tem um pequeno território, mas a Enel está em 66 municípios, inclusive nos municípios do interior, que é a minha causa, que é a minha reivindicação. Consegui as assinaturas com os parlamentares, consegui mais de 3 mil assinaturas de gente de todas as cidades do estado do Rio de Janeiro em apoiamento, e até hoje a minha CPI não foi publicada. Por que não foi publicada e eu não consigo instalar a CPI? Porque no início da legislatura fizeram a base do governo vários protocolos de CPI para fazer uma manobra regimental que trancou a possibilidade de botar as CPIs para funcionarem. Aí o regimento fala que só podem ter 7 CPIs instaladas ao mesmo tempo. Foram 7 CPIs publicadas pelo presidente, 7 CPIs propostas pela base do governo. Até aí tudo bem. O problema é que não tem nenhuma CPI funcionando. E aí uma CPI como a minha, que é de urgência e pertinência para a população do estado do Rio de Janeiro, porque a Enel vai entregar ali uma carta de vontade de manter a concessão até o final do ano, essa concessão vai ser rediscutida até 2026, eu queria fazer essa CPI para poder tentar mostrar o contrato, dar luz para a discussão, para a gente não ficar sofrendo o que a gente está sofrendo, e eu não consigo trabalhar. Então essa dificuldade é muito grande. Nessa semana, a gente teve ali uma fala do presidente Rodrigo Bacelar, e no entendimento de que vai fazer com que a casa possa ser um ambiente mais arejado, possa ser um ambiente ao qual a minoria também possa ter mais voz e ferramentas de trabalho, e eu espero que assim seja, porque realmente fica muito difícil a gente ter um parlamento que opera na lógica do governo. A Alerj não pode ser o puxadinho do Palácio Guanabara. A Alerj não pode ser o espaço ao qual os apoiadores do governador vão lá para defender os seus interesses e não fazem o trabalho pelo qual, inclusive, são pagos, e muito bem pagos, para poder fiscalizar o Poder Executivo Estadual e propor soluções. Então, existe essa dificuldade concreta, e eu, na condição de líder do PSOL, junto dos meus companheiros e companheiras da base progressista, da base da oposição, estou tentando ajudar nesse processo coletivo de organização para que a gente não seja atropelado. Ontem nós tivemos uma eleição de corregedoria, inclusive fizemos um gesto votando no Chico Machado, que é uma pessoa lá de diálogo, que é um parlamentar que, apesar de ser da base do governo, mostra essa lisura de tentar fazer com que
todos os lados, todas as esferas ali do parlamento possam ser ouvidos e representados. Então, a gente está nessa expectativa que nos próximos meses o parlamento possa amadurecer e a gente possa trabalhar melhor. Você falou que você foi colocado como líder do pessoal na Alerj para poder facilitar esse diálogo com partidos e políticos fora da esquerda, enfim, ampliar o debate e as alianças, possíveis alianças, enfim. Como é que está sendo esse trabalho? Porque, assim, historicamente o pessoal é criticado por ser muito radical. O que eu acho exagero muitas vezes, que não dá para dizer que o Chico Alencar é um cara que não é do diálogo, por exemplo. O Tarcísio, não dá para dizer. O Tarcísio, a Renata, enfim, não dá para dizer que são pessoas que são contra o diálogo, mas muita gente fala isso. E eu queria saber como é que está sendo esse trabalho, inclusive lá dentro da Alerj, como é que está sendo a resposta dos outros deputados, né, de que antes não tinha muito diálogo com o pessoal. Como é que está sendo isso para você nesses quase 5 meses de Alerj? Primeiro que eu sempre coloco que não tenho medo de fazer política. Nós somos seres políticos e eu sou um militante, logo preciso ter capacidade de fazer política. E o pessoal tem demonstrado muita maturidade nos últimos tempos com todo o processo que a gente viveu. Um exemplo foi o fato de nós não termos lançado pela primeira vez candidatos ao governo do Estado e à presidência da República. Nós apoiamos o Freixo e apoiamos o Lula, por entender que não era um momento de demarcar a posição. Eu confesso que eu entendo que existem momentos na política que é importante você demarcar a posição, mas eu sempre defendo, sem abrir mão dos meus princípios, que mais importante do que demarcar a posição é a gente avançar na luta política, avançar para poder defender o que a gente defende, que são as causas populares. Eu sou um militante das causas populares, antes de tudo. E essa causa popular, ela passa pelo direito dos trabalhadores, ela passa pelo direito de você morar num lugar digno e seguro, ela passa por você não ser discriminado por ser mulher, LGBTQIA+, negro, ou por ter algum tipo de deficiência, ou por vir do interior, ou por qualquer coisa ao qual você se enquadre e seja e tenha como identidade. Então, é o partido que reconhece isso, assim como outros partidos progressistas. E aí, a minha atuação ali tem ido no sentido de tentar provar o que os colegas que estavam lá já estavam também construindo nesse sentido, de que nós do PSOL não somos aquela bancada que está ali para atrapalhar. Nós somos aquela bancada que está ali, sim, para ter um posicionamento crítico, para, por muitas vezes, denunciar o que muita gente não denuncia, mas que a gente está preocupado mesmo em poder levar para o parlamento os anseios e as urgências da população, que quase nunca é representada nesses espaços institucionais. Então, quando eu sou escolhido pelos meus colegas como líder do PSOL, é um recado claro de que é possível que o primeiro deputado estadual do PSOL do Rio de Janeiro, eleito no interior, possa fazer uma articulação com deputados que são da capital. Que é possível um deputado que foi eleito no interior, foi 2 vezes mais votado numa cidade que é vista como conservadora, e sendo de esquerda, conseguiu ocupar uma mesa diretora de um parlamento de uma cidade que é uma das mais importantes do estado do Rio de Janeiro, porque Petrópolis está aí entre as maiores cidades, entre as maiores economias, entre as cidades que é mais vista pelo estado do Rio de Janeiro em todo o Brasil. E também para entrar em discussões as quais muitas vezes não estavam no hall de debates do partido, não por não estarem no programa, não por medo de fazer essa discussão, mas por conta dos perfis que estavam ali entre os parlamentares, que é, por exemplo, a defesa irrestrita que eu faço dos agentes de segurança pública. Historicamente, quem defendeu os trabalhadores e as trabalhadoras e seus direitos é a esquerda. Essa é uma pauta de esquerda. Quem entende a luta de classe é a esquerda. E eu realmente não acredito que a gente vá mudar a política de segurança pública no Rio de Janeiro, que hoje realmente vive praticamente uma guerra civil, sem a gente entender, reconhecer e valorizar e garantir a proteção social dos agentes de segurança pública. Eu estou muito preocupado com a segurança pública a partir, sim, do genocídio da juventude negra, a partir, sim, do que as nossas comunidades, as favelas sofrem na capital, mas também no interior do estado do Rio de Janeiro, porque existem muitos problemas de segurança pública nas favelas do interior que não são veiculados como são veiculados na capital, claro, em proporções diferentes, mas tem sim abusos, tem sim mortes, tem sim mães que perdem seus filhos, porém não dá para discutir isso sem discutir as condições de trabalho dos nossos agentes de segurança pública, sem discutir a saúde mental dos nossos agentes de segurança pública, sem discutir que ali também são jovens pretos que veem na Polícia Militar uma oportunidade de poder trabalhar com dignidade e ter um reconhecimento pela própria sociedade.
E aí não dá, por exemplo, para o vale transporte da Polícia Militar ser no valor de R$ 100. Como é que um policial petropolitano, um policial friburguense, que vem aqui para o 15º, ou vem para um outro batalhão da região metropolitana, ganha R$ 100 de vale transporte, ganha R$ 162 de vale alimentação, e aí o governador cria a gratificação por risco da atividade militar, que é a GRAM, que é uma defesa que eu faço lá na Assembleia Legislativa, dá para os da ativa, mas não dá para os veteranos e para os pensionistas, não dá para as viúvas que perderam seus filhos, seus maridos, na verdade, né, ou as mães que perderam seus filhos em combate. Não dá para os vitimados em combate, para aqueles PMs que perderam um braço, né, que foram baleados e por conta disso desenvolveram algum tipo de deficiência, algum tipo de dificuldade, quebrando o princípio da paridade, da integralidade. Então, eu estou tentando provar para um setor da segurança pública, dos trabalhadores de segurança pública, que nós da esquerda, que somos os defensores dos trabalhadores e das trabalhadoras, e que o pensamento conservador ele pode trazer, às vezes, falsas respostas para alguns questionamentos quanto à sociedade. Mas a defesa dos direitos dos trabalhadores é uma pauta nossa. E eu estou tentando mostrar que, mesmo sendo do pessoal que muitas vezes é rotulado, mesmo sendo de esquerda, que quase sempre é rotulado por esses segmentos, nós estamos ao lado desses trabalhadores e trabalhadoras. E não vou abrir mão disso, mesmo se sofrer críticas da própria esquerda. Eu ia te perguntar justamente isso. Como é que está sendo a resposta dos trabalhadores de segurança pública em relação a essa atuação, né? E como é que está sendo a resposta da esquerda? Se tem alguém sendo contra, achando que está errado. E aproveitando já para emendar outra pergunta de outro tema que você citou antes, é a educação. O Rio, desde da pandemia, aliás, até antes, né? Mas da pandemia para cá piorou muito a educação no estado do Rio. Eu queria saber o que está dando errado na sua análise e o que pode ser feito para melhorar também. Até agora eu não sofri crítica alguma, mas eu acredito que elas virão. Mas, como eu sempre digo, eu sou um professor, eu tenho minhas pós-graduações, eu pretendo fazer um mestrado, a educação é intrínseca na minha vida, já colaborei com a formação aí de mais de 5 mil jovens e adultos que não terminaram o ensino fundamental e médio, que buscaram um curso profissionalizante. Então, a educação é a minha vida. Mas eu sempre aponto, não dá para discutir as questões do Estado do Rio de Janeiro só em fóruns fechados da esquerda, só chamando a academia, só chamando especialistas. Eu tenho muito respeito pela ciência, eu sou um defensor da ciência, mas vamos lá, para discutir segurança pública, vai ter que falar com os trabalhadores da segurança pública e entender também os problemas dele, que é trocar tiro de manhã, ficar num plantão que dura, às vezes, quase 2 dias e voltar para casa sem nenhum tipo de acolhimento. Você quer o quê desse jovem? Você quer o quê dessa trabalhadora da segurança pública? É óbvio que não vai dar certo. Então, até agora não sofri críticas, porque eu sei também que existem pensadores da segurança pública do campo progressista que compartilham dessa minha posição. Talvez eu seja o primeiro parlamentar a falar isso de forma aberta, sendo de esquerda, na Assembleia. E vou cumprir esse papel por defesa dos trabalhadores. Agora, no que tange à educação no Estado, a gente está num desmonte histórico, né? Hoje, o Estado do Rio de Janeiro é o que paga o pior piso para os seus professores e professoras. A gente instalou, junto ao deputado Flávio Serafini, meu companheiro de bancada, uma frente parlamentar em defesa do piso nacional do magistério. E até agora o governador não deu posicionamento nenhum, a não ser colocar um Twitter: professores e professoras, esperem que eu vou cumprir o piso. Isso não se faz, não se governa dessa forma. Enquanto você tem pessoas que têm 10, 15, 20 anos de contribuição no serviço público na educação do Estado, ganhando 3 mil, 4 mil reais, gente ganhando 2 mil reais. Isso é um absurdo, né? E dando aula pra caramba aí, ralando o peito em chão de sala de aula. E, ao mesmo tempo, você percebe que não tem nenhum projeto estruturante. Não se fala na volta dos CIEPs, não se fala numa formação que passe pela cultura, pelo esporte, pela formação profissional, pelo contraturno, pela educação integral. Não se discute isso no Estado do Rio de Janeiro do ponto de vista da educação, a não ser nesses espaços que o campo progressista vai debater a pauta educacional. Mas política pública do governo, você não consegue ver. Pelo contrário, você vê uma ocupação dessa extrema-direita na pauta da educação que entra em escolas para perseguir profissional, para tentar voltar com pautas absurdas, como o Escola Sem Partido, que, na verdade, é o Escola da mordaça, da censura,
Você vê tentando entrar em unidades educacionais, não para apontar o problema ali de infraestrutura, porque a Secretaria de Estado de Educação não dá o recurso necessário para fazer uma melhoria no banheiro, para fazer uma quadra, mas entra dentro da escola para tentar constranger os alunos e alunas que estão se organizando no movimento estudantil para debater as questões de cidadania. Então, é uma crise muito grande, que não começou de agora, mas que se agrava no governo Cláudio Castro, que muda de secretário e de secretária de Educação a todo tempo e pega a Secretaria de Educação e dá na mão dos seus apoiadores. Não discute com um conjunto da sociedade para poder pensar nomes e um plano concreto, enquanto isso vai desrespeitando os nossos profissionais. Então, não tenha dúvidas, Felipe, nessa crise orçamentária e financeira, nessa crise política que a gente vive e, infelizmente, que vai crescer nos próximos meses, um dos setores que mais sofre é o setor da educação. Isso impacta diretamente no interior, como eu falei. A gente tem tido uma queda no número de matrículas, até porque no pós-pandemia a evasão escolar e o abandono cresceu, e quando você pega no estado do Rio de Janeiro esse recorte do ensino médio é maior ainda, porque são jovens que estão indo para o mercado de trabalho, geralmente precarizado, e estão abandonando a escola. E esse elemento de ser uma escola que não é atraente, que não tem investimento, que falta profissional, contribui muito para isso. Ou seja, a gente está matando uma geração. A gente não, né? Porque nós somos uma voz contrária a isso, né? O governo do Estado, a falta de política pública do governo do Estado. Yuri, já chegando no final da conversa aqui, eu vou te fazer a pergunta que talvez seja mais difícil dessa entrevista, que é, na sua análise, já com o seu histórico político todo e agora na LERJ, qual é o maior problema do Rio de Janeiro hoje e como tentar solucionar, uma vez partindo de um deputado, né, da LERJ? Tentando reduzir isso numa frase, o maior problema do Estado do Rio de Janeiro hoje são os acordos políticos que não fazem parte do interesse público. O que a gente percebe hoje no governo Cláudio Castro é um grande acordo que envolve parlamentares, figuras políticas, prefeitos e vereadores por todas as partes do Estado do Rio de Janeiro. Não é acordo que está todo mundo junto. Existem pessoas que resistem, prefeitos, vereadores, deputados, figuras públicas que estão denunciando o que está acontecendo. Mas é um acordo que envolve muita gente e que loteou todos os espaços de poder em defesa de um próprio projeto de poder desse governador. É inegável que o governador foi eleito com muita legitimidade nas urnas, e isso é inquestionável. Eu nunca vou questionar o resultado de uma eleição. Eu fui candidato 5 vezes, perdi 3 eleições, ganhei 2 seguidas como mais votado na minha cidade. Então eu entendo o que é perder, o que é ganhar na eleição. Mas a gente tem que se questionar: se vence uma eleição a custo de quê? E a eleição do governador Cláudio Castro foi a custo de muitos acordos, de grandes esquemas de corrupção e de ignorar os problemas estruturais que o nosso povo está vivendo. E eu vou dar um exemplo para sair um pouco da pauta tradicional da esquerda, da educação, dos direitos dos trabalhadores, da cultura. Eu vou falar de infraestrutura. O governador anunciou o tal do Pacto RJ, que tem aí mais de 700 intervenções anunciadas e prometidas pelo governo do Estado, que vai de pavimentação de RJ, o que para nós do interior é importantíssimo, as estradas que fazem a logística, o desenvolvimento e tal, até mesmo reformas e construções de escolas e hospitais, como a gente tem um hospital lá em Teresópolis que está parado. Dessas 700 obras prometidas, mais de 700, 80% não foi entregue. Está paralisado, tem um canteiro de obra sem nenhum trabalhador trabalhando, ou simplesmente botaram uma pedra fundamental, o governador foi lá com o prefeito parceiro dele, com seja lá quem for parceiro dele nessa cidade, e simplesmente não aconteceu nada. Porque depois que passou a eleição, o que foi prometido no Pacto RJ simplesmente ficou abandonado. E quando a gente percebe que o próprio governador diz que vai ter um déficit orçamentário aí de 4 bi, que perdeu 8 bi no outro ano, você já entende que se ele não deu conta, com todo o dinheiro que entrou na SEDAI, no ano de eleição, de avançar nessas obras, é sinal que elas nos próximos anos também não vão avançar. Então, essa fiscalização que a gente tem feito enquanto oposição não é, como eu disse, para destruir o governador. É para que o governo do Estado possa funcionar para além desse grande acordo político que ele construiu. Não dá para, numa Assembleia que tem 70 deputados, você ter ali 10, 12, 15 deputados que são de fato de oposição. E não é porque
foram eleitos poucos de oposição, não. É porque o governador conseguiu botar debaixo do guarda-chuva dele a maioria dos partidos. Aí eu pergunto, à custa de quê? Aí eu falo com os servidores, à custa da sua recomposição salarial, que ele está devendo a segunda parcela. É que tem parlamentar nosso, da oposição, que está tendo que ir no Tribunal de Contas fazer essa denúncia. E que quando a gente faz essa denúncia no parlamento, aí vem dizer que o PSOL é o partido que defende o tráfico. Aonde que o PSOL defende o tráfico de drogas? Que o PT é o partido do maior esquema de corrupção. Lula foi inocentado, está aí governando o país. E os crimes do Bolsonaro vão ser esquecidos? Que o PSB, o PDT lançaram candidatura própria porque tinha um programa para o estado do Rio de Janeiro diferente do Cláudio Castro, mas perderam na urna. Tudo bem, beleza, o Cláudio Castro ganhou a eleição, mas isso descredibiliza a oposição que está sendo construída ali contra ele. Então, assim, são muitos problemas, Felipe. Eu estou muito, muito preocupado com o que vão acontecer nos próximos meses e me preocupo seriamente desses problemas também irem para o campo da denúncia da corrupção. Não pelo fato de quem fez besteira ser responsabilizado, não, mas pelo fato da vergonha que o Estado do Rio de Janeiro pode passar de novo por ter um governo do Estado envolvido de novo em vários esquemas que a gente já viu, vários governadores serem afastados ou até mesmo presos. Então, vou continuar firme ali na liderança do PSOL, vou continuar firme dos colegas da oposição. Estamos tentando construir na Assembleia um lugar, mesmo que com firmeza, de mais diálogo, com discussões que sejam mais propositivas, mesmo que contundentes, e fugindo um pouco desse caminho da violência política que parte dos apoiadores do governador Cláudio Castro estão tentando propor ali para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Então, é esse o compromisso que eu firmo com o povo do Rio de Janeiro, é esse o compromisso que eu firmo com o povo das cidades. Bom, você já começou a responder a última pergunta que eu ia te fazer, que era o que o eleitor fluminense pode esperar do seu mandato daqui para frente. Daqui para frente é isso. Muita firmeza na fiscalização, muita coragem para fazer as denúncias e enfrentamentos necessários, mas também muita disposição para trabalhar em defesa dos municípios do Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro ele começa nas suas cidades. É claro que nós temos uma lógica de ter a capital como centro das discussões políticas e de políticas públicas e de poder e tudo mais, e o grosso da população está concentrado nessa região metropolitana, mas não dá para a gente ignorar que dentro dessa própria região metropolitana e para além dela nas cidades do interior, existem problemas e demandas urgentes que não ficam só nos castelos de poder. Como eu falei, o investimento em infraestrutura é urgente, porque é ele que vai garantir a inauguração de uma escola na Zona Oeste que está esquecida. É ele que vai garantir o saneamento básico na Baixada Fluminense que está ali prejudicando a saúde das crianças. É ele que vai garantir o equipamento de formação tecnológica na região serrana, porque quem mora no interior tem menos oportunidade do que quem mora na capital. Então, quando a gente fala disso tudo, é porque a gente está preocupado com a vida das pessoas. E a defesa da vida das pessoas se dá na boa política. Então, podem esperar isso de mim, podem esperar isso do pessoal, podem esperar isso na nossa atuação parlamentar. Valeu, Yuri. Obrigado pela conversa. Obrigado, Felipe. E a gente volta outro dia com outro convidado aqui no Desenrolo com o Lucena. Valeu, gente. Aquele abraço. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.